Ora, esses elementos possibilitam então uma análise ou decomposição, né, completamente nova de um enunciado como todos os homens são mortais, né? Então, já estamos aqui com o enunciado categórico, né, um enunciado quantificado, e aí a gente vai ver como é que essa diferença acontece agora nesse nível, né, no nível da quantificação. Ora, então esses elementos possibilitam uma análise ou decomposição completamente nova de enunciados do tipo todos os homens são mortais. Do ponto de vista da lógica clássica, moderna, esse enunciado comporta duas expressões, e não uma única, que representa relações de um termo. É um homem e é mortal, e que são ligadas uma à outra pelo conector proposicional ou conectivo lógico sem então. O todo é quantificado universalmente. Para exprimir isso em uma fórmula concisa, atualmente utilizamos as seguintes notações, que não são mais as que o Frege utilizava, mas que representam as ideias, né, que o Frege teve. Primeiro, x, né, é uma variável que permite designar um indivíduo qualquer. Então esse é o papel que x vai fazer aqui, né? Uma variável que designa um indivíduo qualquer. H é um símbolo de relação de um termo, e H de x, então, deve ser lida como x é um homem. M é um símbolo de relação de um termo, e mx é lido como x é mortal. Quarto, esse símbolo, essa seta à direita, é o conectivo proposicional, né, o conectivo lógico, que aqui pode ser lido como se então. Quinto, esse símbolo, né, é o quantificador universal, e então todo x é lido como para todo indivíduo x. Assim, sexto ponto, todos os homens são mortais é analisada ou decomposta da seguinte maneira: para todo indivíduo x, se x é um homem, então x é mortal. Então, se então. O que pode ser expresso pela forma que vocês estão vendo aqui. Eu acho que esse é a principal coisa que vocês têm que aprender, então, na verdade, compreender, né, que vocês já estão lidando com esse tipo de fórmula, né, mas entender como é que ela, o que ela traz de novo, né, o que ela significa, né. Ora, praticamente os mesmos expedientes, né, os mesmos passos de análise ou decomposição podem ser estabelecidos, claro, para a proposição quantificada, algum homem é mortal. Claro, o resultado vai ser esse, e eu queria que vocês prestassem atenção especialmente a essa mudança, né? Você muda o quantificador, você tem que mudar o conectivo também. Toda vez que você muda a quantidade, você muda também o conectivo lógico. Mas vamos lá. Então, praticamente os mesmos passos de análise ou decomposição podem ser estabelecidos para a proposição quantificada algum homem é mortal. Primeiro, x, novamente, é uma variável, né, que permite designar um indivíduo qualquer. Segundo ponto, h é um símbolo de relação de um termo, e h de x é lido então como x é um homem. Terceiro, m é um símbolo de relação de um termo, e mx é lido como x é mortal. Quarto, né, esse novo símbolo, né, é um conectivo, né, um conectivo lógico, um conector proposicional, que aqui pode ser lido como e ou também. Quinto,
esse... Ah, desculpa. Coloquei no lugar errado. E quinto ponto, né? O quantificador, esse E para a esquerda, né? Aberto para a esquerda, não para a direita, né? É o quantificador particular. E EX, nesse caso, né? É lido para algum indivíduo X. Assim, por último, algum homem é mortal é analisada ou decomposta da seguinte maneira: para algum indivíduo, né? Para algum indivíduo X, X é homem e X é mortal. O que é expresso, então, por essa fórmula aqui. Ora, em ambos os casos, né, essa análise está muito longe da análise tradicional aristotélica, né? E isso, claro, representa um monte de vantagens, né, que vão aparecer quando a gente puder mostrar, por exemplo, uma redução do número de silogismos válidos, né? E vocês vão, no momento oportuno, vão entender a importância, então, dessa análise aí. Mais uma vez, no caso do silogismo. Então, em ambos os casos, estamos muito longe da análise tradicional, análise aristotélica, segundo a qual o predicado mortal, né, simplesmente, é atribuído ao sujeito homem, tomado universalmente, todos os homens. Ou o predicado é mortal, é atribuído ao sujeito homem, tomado particularmente, algum homem. Segundo a análise tradicional, não existe diferença fundamental, por exemplo, entre essas três proposições, né? Todos os homens são mortais, algum homem é mortal, e João é mais velho que José. Nos dois casos, né, um predicado, né, são mortais e é mortal, ou é mais velho que José, é atribuído ao sujeito. Todos os homens, algum homem ou João. Do ponto de vista da lógica moderna, muito ao contrário. Primeiro, né, João e José são dois indivíduos. E eles vão ter que aparecer, então, de outro modo, nessa análise nova. Segundo, algo que podemos representar, respectivamente, pelos signos A e B. E, terceiro, existe entre eles um tipo de relação. Então veja que no final das contas, essa análise também vai mostrar que esse tipo de proposição é completamente diferente desses outros dois tipos aqui. Então a diferença de estrutura lógica dos três enunciados, e que a lógica tradicional não é capaz de fazer enxergar, aparece claramente nas seguintes fórmulas, né? Tá aí, ó, todo x, h de x implica, né, m de x, existe um x, h de x e mx. RAB, né, seria esse terceiro caso, né, bem diferente desses outros dois, né, ou ARB. Ora, a possibilidade então de utilizar símbolos de relações de um termo, dois termos ou preferenciais, combinada ao uso da quantificação, dá a Frege uma capacidade de expressão que é mais forte, né? E claro, né, vai muito mais fundo, né, na análise das proposições. Sobretudo pelo fato de que essa quantificação pode incidir não apenas sobre indivíduos ou objetos, né, como todo x, para todo indivíduo x, para todo objeto x, mas também sobre funções, né, todo f para toda função f, ou proposições, né, todas as proposições, como todo p, para toda a proposição p. Além disso, a lógica moderna oferece a possibilidade de uma quantificação múltipla, né? Como, por exemplo, para todos os indivíduos x e y. Né? E aí você teria coisas como todo x, todo y, se x igual a y igual a x. Essa combinação, né, de elementos aí. Claro que importantíssima para a formalização da matemática e mesmo assim ignorada pela lógica tradicional.
Ora, desse ponto de vista, então, levando em conta o que nós aprendemos em lógica 1, nós podemos agora transformar aqueles silogismos, né, que nós aprendemos lá em lógica 1, podemos analisá-los novamente e colocar esses silogismos, né, nesse novo tipo, né, esse novo tipo de formalização. E aí isso vai ter muitas consequências para a avaliação da validade desses silogismos. Então o que a gente vai fazer agora é, com essas ferramentas, avaliar em que medida, né, aqueles silogismos que eram válidos para os aristotélicos, né, e eu incluiria lógico Leibniz, como nem todos aqueles silogismos podem ser considerados válidos em uma análise moderna no sentido freguiano. Só para finalizar essa parte, então, assim, né, que é o que a gente tinha começado a falar, né, sobre isso. Assim, deduzir da lógica aritmética não é, então, para Frege, deduzir da lógica tradicional. Eu acho que nisso que o Leibniz talvez tenha se confundido muito, né? De uma lógica cujos métodos de análise e cujos conceitos fundamentais, né, como sujeito, predicado, universal, particular, etc., já eram conhecidos ou tinham sido já codificados no passado. Nem aquilo que Kant entendia ser a lógica geral pura. A lógica da qual Frege pretendia deduzir a aritmética precisou então ser totalmente redefinida. A gente escolheu só uma pequena parte dessa evolução, né, e como representativo, mas é isso, né? Toda uma lógica nova. Por enquanto é isso.